Meu nome é Silvia Ferraro, Silvia sou vereadora da Legal. cidade de São Paulo, pela bancada feminista do PSOL. Legal. E eu fui uma das autoras da ação judicial que deixou você inelegível por 8 anos. Que bom. Meus filhos te agradecem. Você assinou? Assinei. Tá lá seu nome. Tá lá meu nome. Nunca vou esquecer. Nunca. Você me abençoa muito, sabe por quê? Bem-aventurados os perseguidos. Mas eu não te persegui. Não? Você vai ver. Você que perseguiu. Aqui você assinou, Não, eu já não, não, reverti não, no eu não- TRE, só pra você saber. Não reverteu. Reverteu a não primeira. Não reverteu. A sua é a segunda? A minha é a segunda. Então você chegou depois. Que Não. pena. A sua vida é assim, sempre chegando depois. A minha é sobre aquela competição ilegal que você fez dos cortes. Ilegal? Ilegal. Nossa, a lei nunca falou sobre isso. Se não fosse legal... Vereadora, você você é legisladora, para de falar besteira. Se não fosse legal, você não estava inelegível por 8 Eu anos. não estou, não. Está Sabe sim. por quê? Não transitou em julgado. Acho que você é vereadora, você não entende Vamos direito. ver Você se eu- formou? vamos- Formou vamos- no direito? Eu sou historiadora. Ah, então eu vou te contar Sou- uma história. sou historiadora. Então escuta, eu vou te contar uma história. Para ficar inelegível, você precisa ter trânsito julgado. Nem saiu do TRE ainda. Um primeiro Você caso já acha que- reverteu. Você acha que o STF vai livrar Quem você? é STF? Eu tô falando TRE. Mas agora vai pro Por quê? STF. É esquerdista o STF? Não, eu acho Vai que eles... passar no TSE Eles ainda. vão analisar a legislação, coisa que você não analisou. Oh, que quando dó. você quis fazer um monte de cortes. Que dó. E você veio fazer o quê passar aqui? Por cima. Eu vim aqui debater com Fazer você sobre corte. o Lula. Exatamente. Vai lá. Eu quero te dizer que o Lula não está ultrapassado, Tá, porque não. o Lula ele está fazendo uma coisa inovadora. Ele acabou de mandar um projeto para o Congresso Nacional que vai ser uma mudança histórica no mundo de trabalho do Brasil, que é o quê? Acabar com a jornada de trabalho 6x1. E mais, colocar 40 horas semanais no máximo para as pessoas trabalharem, sem redução de salário. Então, como é que uma pessoa pode estar ultrapassada se ela está fazendo uma mudança histórica no mundo de Você trabalho? vai tentar ultrapassado. É um no mundo dos do últimos trabalho. países do mundo a adotar isso que você está falando. Você vai ter que ultrapassado. Demorou tanto. Vocês, do pessoal do PT, demorou muito para agir. Se Então fosse... você é a favor de acabar com a escala Olha 6x1? só, a Você escala é a já favor? acabou faz tempo. Eu era trabalhador quando eu tinha 18 anos. A escala de trabalho Sim. 6x1 já Sim, acabou? sim, não é obrigado, não. Nenhuma empresa é obrigada a aplicar ela, não. então- Nenhum funcionário é obrigado a aplicar ela, não. Você acha Isso é que contrato de você acha que os trabalho. trabalhadores Isso é têm a sindicato, opção? isso é contrato de trabalho individual, Você isso acha é validado com o sindicato. Você acha que você está falando com o bobo? Você acha que você está falando com o bobo mesmo? Que eu acho inovação? que você é bem Eu quero inteligente. saber, eu quero saber de inovação. Eu não vi nada de inovação E mais, em ser um dos países mais atrasados do mundo e querer resolver isso. Só para ganhar uma eleição que já está O Lula perdida. tem os melhores índices da economia, muito superiores aos Bolsonaro. Quem Inflação... está falando do Bolsonaro? Não, Tira o Bolsonaro do seu coração. Comparação com O melhor o governo presidente que anterior. já aconteceu Então, o na Brasil história não do Brasil vai foi quebrar. Emílio Garrasta Azul Médici, Brasil, período ditadura militar. Se ditadura o Lula não tiver militar, falado, ditadura militar. se o Lula não tiver falado que foi o Emílio Ditadura Garrasta militar. Azul Médici, O Lula- eu vou embora daqui agora. O Lula 4 elogiou Emílio anos, Garrasta Azul Médici. 4 anos, 4 anos. Já foi. 4 anos. Já falou, lá trocou o pessoalista. Bom, vamos lá, né? O assunto é que o Brasil está sendo quebrado agora pelo governo. Quebrado né? não, já foi. Então vamos lá. Não para os bilionários, né? Porque gente como você tem crescido bastante no último período, né? Desde a pandemia do governo Bolsonaro, a gente viu crescer muitos bilionários. Do Nubank, Cacau Show, Velho da Van, todo mundo está crescendo aí. E quem está realmente quebrado são os trabalhadores. Coisa que você não se importa muito, né? Você adora, na verdade, fazer seus cursinhos de Taubaté para tentar ver se o trabalhador que já está afundado se endivida um pouco mais. Porque a lógica que você tem desse pseudo-coach é diretamente de utilizar os trabalhadores que estão desesperados numa lógica um pouco do jogo do tigrinho, né? Que a pessoa vai lá e coloca toda a esperança dela numa coisa que só enriquece você mesmo e não o trabalhador. Agora, o que eu queria ver com você é bem concreto. A Silvia falou aqui sobre a escala 6x1. Uma coisa que as suas empresas que você administra, por exemplo, faz trabalhador trabalhar 15 dias seguidos sem ter, por exemplo, folga. Né? Você está recebendo processo em relação a isso, não pagar FGTS para esses trabalhadores. Então, queria entender um pouco aqui, porque você adora defender bilionário, adora falar em nome, né, da sua classe, de como vocês são bondosos, etc. Mas, na prática, você é parte desse sistema capitalista. Inclusive, adora se vender na internet como antissistema. Mas, na prática, agora está participando de qual partido? União Brasil. O partido que tem 3 ministérios dentro do governo Lula. E engraçado, inclusive, né? Porque o que tem de ultrapassado para mim é diretamente o governo Lula fazer tanta conciliação com gente como você. Gente como o Alckmin. Gente como
Um cara que você adora em entrevista babar o ovo, que é o Vorcaro. Você comparou o Vorcaro até com Jesus Cristo. E você fala que quando alguém for ser inteligente, vai ser chamado de a pessoa é Vorcaro. O Lula é inteligente, Então, vai ser o olha Vorcaro. pra câmera e fala... O Lula é o Vorcaro. Não, você gosta Vai. do Vorcaro, né? Sabe por que você gosta do Vorcaro? Porque você adora esse tipo de sistema que se vende como antissistema e tudo mais, e na prática é parte dessa articulação das relações que vão gerar lucro. Como é que você chama? A sua ganância, sua Virgínia Guides, sua travesti Virgínia, comunista. você é a primeira pessoa desrespeitosa aqui, porque eu fui pegar na sua mão, acho que você foi a segunda pessoa que está do seu lado também. Você não consegue nem dar a mão para Eu vim conversar. aqui para defender, não para falar com não, quem. Você não é... Não, você quer assim, cumprimentar alguém você que não dá conta nem de romantiza viver a em sociedade. precarização. Não, você está falando Você besteira. romantiza a precarização Você de tá pessoas falando como besteira. eu, que sou entregadora de Você- aplicativo. Você emprega quantas pessoas? Eu não sou empregadora, eu sou trabalhadora. Eu também sou entregador, trabalhador. não, você não é Só que trabalhador. eu tenho Você 40 não mil... é trabalhador, Então você fica na é sua, fala sobre empresário. você. Não, eu tô aqui para desmascarar você. Não, você você quer tem contar problema a sua de história identidade e vida. quer, quer falar alguma coisa Minha de mim? identidade está muito bem resolvida Então fica na comigo. sua e deixa eu falar a minha, então. Não. Posso falar agora? Fala. Seguinte, você está inventando, misturando verdura com fruta e está achando que isso vai prevalecer no Não, debate. você não defendeu o Vorcaro? Defendi Não foi você que Vorcaro, você defendeu tem o problema Vorcaro, cognitivo. comparou ele com Jesus Cristo? Aonde? Pega aspas e fecha. Fala aqui que eu falei. Você falou que quando alguém for ser tratado de Coitado, forma inteligente... 8% aí, dos brasileiros então, conseguem a pessoa interpretar vai ser texto. Aqui Vorcaro. ó, faz parte dos 8%. Claro, né? Aham. Seguinte, deve ser o quê? A frequência inteligente mental sua, né? deve ser a Do sua. tigrinho, Olha né? só. Ai, Marçal, que dó de você. Posso falar agora? Pode, Você não fica à consegue vontade. pegar na mão, tá com confusão de Não, não é que eu identidade. não quero pegar na mão. No respeito eu não ao quero outro. apertar a mão de quem romantiza a precarização do trabalho. Ah, quem Você falou adora isso? fazer campanha para Uber, faz campanha para 99, faz campanha para dizer que o trabalhador é autônomo, que ele pode escolher a forma flexível dele trabalhar. Mas mentira, lógico que pode. Eu fui mentira. trabalhador Nenhum de carteira trabalhador- assinada. Não, vamos lá. Diferente de a sua você, história é que seu com nível. 18 anos você foi condenado E o que para tem? estar ajudando em fraude bancária. E o que vamos que lá. tem? Que você ganhou a sua vida e ficou famoso justamente Não ganhei um único roubando. real disso, meu filho. Ai, Você quer ser tadinho. processada? Não. Então eu não- cala essa boca sua. Ah, você adora. Como é que eu te chamo? De homem ou de mulher? Você adora. Você não sabe? Não. Você não é cognitivo? Não, não sei. Ah, é uma dificuldade, deve ser algum bloqueio. Biologicamente, você nasceu de um bloqueio jeito, de agora a sua realidade. confusão é outra, É um né? bloqueio de realidade. É, Você mas eu não adora sei. ser transfóbico no país que mais Não, mata não sou pessoas trans do mundo. transfóbico, Você não está sou. sendo transfóbico, Eu você quero me saber respeite. como que você gosta de Se ser eu falei chamado, que eu sou porque Virgínia você nem Guides, pegar na mão, você pegou, ué. Vai, você é muito Você não macho quer, com travesti, você não quer né? ser machão? Você é muito macho Você não com quer ser travesti. machão? Quer falar Você alto? é muito macho, mas sabe o que Você que acha que você é? Você é um gatinho Você vai falar o que com você os quiser. empresários. Se você achou que eu sou gatinho, eu sei que você tem é um queda gatinho porque pra é leão, minha empresário. amiga. Pelo amor É de amigo Deus. ou é amiga? Que eu ainda não sei como que eu te trato. Então você aprenda. Eu não sei de onde porque você saiu, no país pra onde que você mais tá mata indo. pessoas trans, Não existe eu isso, não não. vou aceitar. É culpa do Lula, 70 mil homicídios, não é porque é transexual, não. Se você tem uma genitália ou não no meio das pernas, isso não cria diferença nenhuma, não. Eu falo o que eu quiser. Sua inteligência emocional tem que trabalhar um pouquinho Aqui, ó. mais, né? M de mentiroso? É M de mentalidade, de mudar a cabeça de gente retardada, um problema de identidade. A sua inteligência emocional Oh, tem que trabalhar pra quê? Quanto que custa a hora? Quanto que custa a hora? Quanto que custa a hora? trabalha sua inteligência emocional. Seguinte. A pessoa vem aqui, não tem um pingo de respeito por debate, fala o que quer, mas você está agora na fala, você está com o microfone? Você está com o microfone? Oh, Deus. Ai, Deus, me dá paciência para falar com tanta gente improdutiva. Me dá paciência para falar com tanta gente improdutiva. Você conseguiu o seu corte, senhor. Ai, Ricardinho, vai, espera a sua vez, filho. Calma, calma, meu filho, você não tem... Deixa eu te falar. Não. Fica na sua, filho. Se esse cara não sair agora pelo desrespeito, vai acabar o debate agora. Esse moleque vai sair daqui agora, senão acabou o debate. O cara tá falando que não quer comer, se ele não sair agora, acabou o debate agora. Sai agora. Se não sair, eu não continuo. Não, seguinte, não precisa... Se você não der a ordem, eu paro aqui. Eu não tenho interesse nenhum de continuar com esse bando de retardado aqui. É o quê, irmão? Eu perguntei como que ele quer ser chamado, só isso. Só perguntei isso. É só falar, é ela. Vou chamar de ela. Pronto. Você falou por ela. Pronto. Sei lá, vai que você é Virgínio e falou Virgínio. Mas se falar que é o Virgínio.
E aí, como é que você chama? Abner. Abner. Isso. Vai lá, Abner. Marçal, eu acho você muito indeciso, na verdade. Fala só do Lula, o tema é o Lula. Não, mas é por causa disso mesmo. Você deu uma Cuida entrevista... da sua vida, cuida da sua vida e fala mas só do eu tô Lula. falando de você. O tema é o Lula, vamos pro tema. Você deu uma entrevista O pro tema é o Lula, Metrópolis falando tema que é o o Lula Lula. é o político mais influente do Brasil, Mas é mesmo, de hein? todos os tempos. Usando a máquina E o tempo depois todo, você 20 chamou anos. ele de inteligente. Então, como um cara desse é ultrapassado? Você tá falando que ele é muito mais influente, que ele é mesmo. inteligente. Falta só sabedoria. E é Essa você não ultrapassado. tava esperando, né? Mas é que Falta você, só sabedoria você é pra ele. indeciso primeiro porque Por você que era que eu pra sou mandar indeciso? 5 afirmações e você só mandou 4 pra gente. Essa é a primeira. Eu nem a olhei segunda, isso aí, irmão. A segunda, quando você Você deu uma queria entrevista estudar pro- pra chegar aqui e vomitar tudo? Sim, eu quero E se eu estudar. quiser Eu gosto de mudar, eu estudar. mudo. Você gosta de ser superficial, eu gosto de estudar. Tá certo. Quando você deu uma entrevista pro Flow, você disse que a taxa de juros do Banco Central ser alta é bom para você enquanto investidor, porque Claro. você ganha com isso. Vou negar e nunca você isso. disse que E o Lula como- e você disse que o Lula iria abaixar a taxa de juros na canetada e isso ia quebrar a economia. Ele fez o contrário. O Gabriel Galípolo aumentou a taxa de juros, e isso é bom para você. Então eu queria te perguntar, você é a favor ou contra baixar a taxa de juros Tem para que remunerar? baixar, senão vai dar ruim pro povo, cara. Então, você disse que o Lula ia Já fazer o te falei contrário. que quem sabe do jogo faz dos dois jeitos. Eu nunca vou negar, já falei. Se eu sou investidor profissional e a taxa tá alta, é lógico que é bom. Então o governo Lula foi bom para você. Não foi, não é ele não Está consegue nem sendo. resolver isso. Ele Sabe está por quê? Ele vai perder uma remunera- eleição por causa disso. Ele está... Ele vai perder, porque tá Você faltando dinheiro no sinceramente bolso do acha povo. que se nem o Jair ia conseguir ganhar a eleição O Jair, do Lula, realmente, você tá certo, não ganha do Lula, não. e o Flávio vai. Já ganhou. Você considera que o Lula está sendo bom para os ricos, né? Não, cara, eu considero que os pobres estão de saco cheio do Lula. Mas o Lula está aprovando O Lula- o fim da escala 6x1. Tá, não, meu filho, isso é só eleitoreiro, pra ver se ele aguenta respirar por aparelho. Mas se ele fizer isso no ano de eleição, é bom para o Você sabe trabalhador, quantas vezes? independente Não, de ser isso eleitoreiro isso ou não. é ótimo. Seguinte, o Lula já perdeu 3 eleições e já venceu 3. Esse é o tira-teima. Ele vai terminar a carreira com a última derrota dele. Mas o principal adversário dele está isso. na prisão. Ah, não, o principal adversário dele é qualquer outro cara que não seja o Bolsonaro. O Bolsonaro cria uma dicotomia. Mas o Flávio, qual é o sobrenome dele? É isso aí, é uma coisa que atrapalha ele um pouco. Mas ajuda ele também. Mas aí você acha que ele tem chance de ganhar do Lula? Não, a pesquisa já mostra ele ganhando do Lula no Mas segundo vamos voltar turno. para a pauta. Você falou que o Lula quebrou a economia. Ah, mas como que não quebrou, cara? O país tão rico, travado do jeito que tá. O PIB não anda nada. Em que sentido você acha que está... Em todos, aí você pega o PIB, Mas que é o PIB está produto- crescendo. Na onde, moço? Na onde você PIB tá tá lendo isso aí? crescendo. Qual parte do PIB tá crescendo? Quanto que tá o PIB? Quanto que foi o último? Tá crescendo em quanto? Tá crescendo, mano. Tá crescendo. Vamos dar a estatística. Fala você. Você falou Ué, que você o tá PIB falando tá que caindo. crescendo. Você Ué, falou mas que se o tá PIB tá caindo é caindo. simples. Ele quer que cresça 2,3%. Não tá chegando a 2,3%. Eu vou te dar um exemplo de como o PIB tá crescendo. Plano Safra, 500 bilhões pro agronegócio. Depois de tomar um enforco de todo mundo que é da agricultura. Né? Ué, mas ele não fez isso? Não, chegou tardio. Agora vai fazer o quê? Com o que não fez? Com o que não plantou? Com o que não plantou? Como Você é que acha tá como é que faltando segura plantar? agora o tanto de suicídio que nunca aconteceu? Principalmente no Rio Grande do Sul, porque ele não ajudou. Ele não ajudou? De agricultor. O culpado não é o governador e o prefeito de Porto Alegre? Na verdade, é o governo- Haddad, que é o ministro da Fazenda. O governador de... As manobras de taxar O governador dividendo, do Rio Grande do Sul tinha as que manobras trocar de as taxar comportas e não dividendo, trocou. As manobras de taxar dividendo levou o capital para o estrangeiro. Fudeu com o país. Beleza? Jimmy. Jimmy. Isso. Vamos lá, Pablão. Quero passar por um pedaço aí da sua afirmação, que você falou que não está nem aí para entende nada de tecnologia. Quem não entende? O governo Lula não está dando Você importância falou para esse bem, é assunto. ele mesmo que não entende. E também falou que o problema é que o governo que gasta demais, né? Mas aí eu acho que entre essas duas coisas a gente tem uma contradição e eu gostaria de usar 2 exemplos. E acho que isso tem que ir para além do esquema de direita e esquerda, porque acho que o que interessa a todo brasileiro honesto é o desenvolvimento do país, que é isso que traz prosperidade e oportunidade para todo mundo, certo? Então eu quero trazer exemplos opostos aqui de países que fazem o contrário do que a gente está fazendo aqui. E aí a gente vai ter desde o exemplo máximo do capitalismo, que é os Estados Unidos, e um país que está sendo governado pelo Partido Comunista, que tem uma forte presença estatal e tudo, que é a China. Que é capitalista. Ambos estão desenvolvendo tecnologia, Um mas Estado, mesmo os Estados dois Unidos, sistemas. mesmo os Estados Unidos É, pelo não, viés mas o capitalista, próprio Xi Jinping falou. Não, Um mas- Estado, 2 sim, sistemas. mas não vou nem entrar no mérito de se é comunista, se é capitalista agora. O que eu Que estou nem falando é adianta, que né? tanto Porque a China... comunista não prospera mas, daquele tanto. mas você concorda que tanto a China quanto os Estados Unidos eles estão desenvolvendo tecnologia com um Estado grande, com um Estado que Israel está é pequeno direcionando a e economia. vende tecnologia Não, para mas o topo hoje é Estados Unidos e China. É, e ambos militar e desenvolvem, tecnológico fazendo e- o contrário da austeridade que eles impõem para o mundo, para a gente ficar sendo um fazendão subdesenvolvido. Faz sentido Eles isso aí. estão botando dinheiro para caramba Mas em o que isso tem a desenvolvimento ver com o tecnologia. tema?
tem a ver que você falou que gasta demais e por isso não desenvolve Cara, só tecnologia. R$1 bilhão E eu tô de reais falando é não que te falta comove, gastar. não, um cartão corporativo do Luiz? Mas isso é migalha, cara. Para desenvolver tecnologia tem que ser trilhão. Ninguém tá E é falando de Estado. tecnologia, não. Não Falando de tem viagem, país no moço. mundo que Tá cresce, falando que de se viagem de desenvolve. Lula. Não, eu tô falando de coisa maior. Ninguém tô falando de nunca coisa gastou mais... esse tanto de dinheiro. Não, você falou O bom é você tecnologia que e paga. de gasto Sim, eu tô público. falando a primeira Eu tô falando coisa que dele. falta gasto público de qualidade. Falta Gasto botar não, investimento, igual é diferente. investimento. Você tá falando gasto, não tô Não, entendendo. investimento é porque Gasto é gasto, investimento é no investimento. sentido de que é Despesa para ter e retorno. custos são duas Certo, coisas no diferentes. sentido que é para ter Se retorno não para a entender o população. básico disso, não vai resolver. E aí é efeito multiplicador. Quando o Estado investe com eficiência, quando ele bota em setor que esse vai gerar emprego, vai desenvolver a economia. Sim. E hoje em dia isso se faz investindo em tecnologia de ponta, mas quem vai fazer certos investimentos a longo prazo, porque o empresário às vezes ele não vai apostar numa coisa que tem um investimento Mas incerto. o que você está debatendo em relação ao Eu estou tema? falando que tem que ter Estado grande, que gasta bastante mesmo e que direciona a economia, que é o contrário da ideologia neoliberal, Cara, que quanto prega mais austeridade, corte de tecnologia, menos gasto, Estado. Com enxugar mais a máquina. tecnologia, não precisa de Estado desse tamanho. Mas como é que desenvolveu a tecnologia dos Estados Unidos e da China, que foi os dois exemplos que eu dei? Você não Os viu o dois primeiro com o dia Estado que o... comandando você e não viu? botando dinheiro a rodo. Cara. Isso. Operando E quem não que é, põe o não é dinheiro? o superávit. Estado? Não existe dinheiro do Superávit. Estado, o dinheiro é nosso, irmão. Então, mas o nosso dinheiro aqui, a gente paga imposto pra caramba para fazer bolsa Quase banqueiro. 32%. E vai para onde? Para o serviço público, não. Vai para o superávit, para Os banqueiros, juros da dívida, Os para a turma que banqueiros ganha... controlam o seu cartão de crédito. E é uma máfia, né? Quem está ganhando Mas com por juros que de vocês não 15%? liberam então a educação financeira da escola para a pessoa não cair nesses contos? Ah, se fosse fácil resolver assim, Fácil, cara. não, Mas então eu acho faça. que... É a favor ou contra a educação financeira Não, da isso escola? não é problema, não sou contra, não. Então, não tem que problema. ensinar. Por exemplo, você Mas vai na mas Europa, sozinho não resolve. 73% do povo lá investe na Bolsa. Nos Estados Unidos, 55%. Mas eu acho no que Brasil, nessa educação 1%. tem que ser realista. E tem que, quando for Realista falar não, a é nível só de... liberar, é só tirar esses esquerdistas que ficam enchendo o saco e fazer as pessoas Mas a aprenderem. ideologia que no mundo real não traz crescimento é a ideologia de direita, que eles nem nos Estados Unidos eles seguem, eles impõem para os outros, como eu falei, para a gente ficar sendo um fazendão do mundo. Por exemplo, terras raras. Cara, na verdade, eles colocam a gente gente tem um- um contra o outro só para a gente ficar debatendo enquanto eles roubam a gente. Então, mas você Nós concorda... estamos falando aqui, ó, cidadãos. E eu estou querendo que a gente não seja roubado, por exemplo, uma grande Você riqueza fica nossa. defendendo, por exemplo, quando a gente defende um cara igual o Lula, a gente assina todo o erro dele. Não, eu não estou aqui para ser advogado Se a do gente Lula. Ele for tem bons inteligente- advogados já. Não, cara. mas se a gente for... Tanto que eu nem quis falar de Lula aqui, Essa é eu a quero falar parte de boa. desenvolvimento Os do melhores Brasil. advogados são pagos com o nosso dinheiro, inclusive. Também. Mas, É isso que eu te mas falo. por exemplo, Se você- uma se riqueza você muito não- maior do que qualquer viagem do Lula são as terras raras, que o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, só está Sim. atrás da China. 17 Estados Unidos itens. está doido, porque sem isso daí eles não botam um avião para voar, para fazer guerra, Bota, que é a isso maior aí é um indústria. absurdo. É só pegar o que Mas tem em tão Congo. desesperado pelo nosso, não é à toa que o Flavinho está querendo entregar de mão beijada, né? Ele não falou isso, né? Você está aí com ilação. Eu Enfim, acompanhei o discurso dele no Vamos CEPAC. ver no Tá debate viajando. qual que é a proposta de cada um para a gente manejar essa riqueza. Sim, Agora, mesmo eu tema. defendo que isso sirva para Você gerar defende que emprego o Lula e desenvolver gaste mais. gaste mais, gaste bem para desenvolver essa tecnologia no Brasil. Porque aí, como você falou, meu amigo, é investimento. Se a gente gasta 10x agora para desenvolver terras raras no Brasil, amanhã pode ser 100x do nosso bolso para desenvolver esse país de verdade. Ao invés de entregar tudo igual a gente faz para ser aqui um buraco de mineração, ser um fazendão para exportar commodity barato, enquanto os caras estão industrializando lá fora e vende de novo para a gente aqui. Então, Eu vim acho de escola que- pública, eu ouvi tudo isso aí que você está falando. por isso que Se eu- a gente não tiver mentes que produzem, a gente vai ficar à mercê de caras como o Luiz, cara. Concordo, mas tem que ter O estrutura. Luiz é a maior falha que o sistema já viu. Um pobre que assumiu o poder, chegou lá, ficou encantado com os banqueiros. Deixa eu te falar uma coisa. O cara que veio de Pau de Arara, lá do Nordeste, ele tinha tudo para ter revolucionado o Brasil. O problema é que quando ele viu o dinheiro, ele ficou louco. Quando ele viu o poder, ele ficou louco. E aí que está o Por isso problema. O sistema que eu defendo é o povo todo junto, não dá para botar Para na mim mão é o do cara, povo né? pelo povo, entendeu? Nenhum político tem que ser de estimação. Tudo bom, Pablo? Gabriel? Sou o Gabriel dos Animais, suplente de vereador na cidade de São Paulo, pelo PSOL e ativista da causa animal. Quando você fala que a economia do Brasil está destruída e você se reconhece como um cara de direita, eu queria lembrar dois pontos importantes aqui, que são até matérias bem recentes, Pablo. Hoje, pela manhã, saiu uma notícia na CNN, no dia 20, que é o dia que está sendo gravado esse debate, de que todas as bolsas de valores no mundo estão despencando no dia de hoje, diferente do Brasil, que se destaca pela sua estabilidade. O dólar, inclusive, está no valor mais baixo dos últimos anos, no atual governo do Lula. Viva o Trump. Mas o que me preocupa mais é num país como a Argentina, governado pela extrema-direita que você defende, que as pessoas estão passando fome, ao ponto de que tem denúncias na imprensa da Argentina, Pablo, de que tem gente matando gato para ter o que comer. Tem gente matando animal para ter o que comer por conta de um governo que quer as pessoas cada vez mais miseráveis para garantir o lucro dos amigos, o lucro de poucos. E é esse modelo político que vocês da direita defendem. Eu não sei se você lembra, quando você tentou ser prefeito de São Paulo, mas não sabia nem chegar no Jabaquara,
teve um candidato a vereador do seu grupo, o Rubinho Nunes. O tipo de projeto que vocês defendem, e esse vereador apresentou na Câmara Municipal, era um PL que queria multar quem tentasse doar comida para quem está na rua passando fome. Na verdade, É é tão desumano, simples. cara. Posso falar, comentar isso aí? Não, pode comentar. Você tem que dar no albergue, senão você vai deixar a cidade proliferada com 80 mil E pessoas. tem vaga para todo mundo, É Pablo? óbvio que tem. Não tem nem Você estrutura. sabe já que o pisou governo... no albergue? Você já foi com o Felipe Sabará e já tirou Eu fui 3.800 assessor pessoas da da bancada cidade. do PSOL na Câmara Ah, Municipal. deixa eu só te ajudar então, já que você está albergue. falando. Tem uma... É sucateado, cara. Na verdade, só comentar isso aqui. A questão que foi levantada do Rubinho é muito simples. Não é evitar a comida, é dar a comida no lugar certo. Que a cidade estava parecendo um apocalipse zumbi. São Paulo virou a capital mundial de morador de rua. 1 bilhão do orçamento de 120 bilhões é para ficar mantendo gente na rua. Tem alguma coisa errada nisso aí. Também. Como é que você chama? Ergon, Ergon. isso mesmo. O que é o significado de ergon? Trabalho, em grego. Trabalho? Trabalho. Sou trabalhador, Pablo. Uau. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou que o Lula está ultrapassado, mas eu fui listando aqui alguns lugares de investimentos em tecnologia. Queria trazer aqui para a gente poder Claro, refletir. fica à vontade. O primeiro deles, o PIBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, 23 bilhões de reais. ECA Digital, que foi uma revolução na perspectiva internacional de proibir que criança com 13 anos de idade tenha acesso à rede social e que de 13 a 16 tenha conta parental, que eu tenho certeza que você vai concordar que é uma coisa importante. Tem muita coisa errada na internet e a gente precisa acompanhar o que as crianças Pelo estão menos expostas. 50% do fluxo da internet é de pornografia, de tudo. E a gente precisa proteger as crianças, eu imagino que você Proteger concorda. todo mundo, porque isso aí Veio, diminui mas especialmente a produtividade criança. das pessoas. O ECA Digital, por A exemplo, pornografia veio diminui desse 30% da governo Lula. produtividade cerebral. O pra você ECA ter Digital noção. veio desse governo Lula. Muito do debate também. Por que ele não de investiu investimento para em tecnologia, limitar as que o bets CNPq. com tanta tecnologia? Acho que a gente tem que defender. Você topa aqui comigo propor que o presidente da República, independente de ser o Lula ou alguém que Sim. você não gosta, taxar e fechar as bets no Brasil? Porque Pra eu que acho que é uma taxar? proposta. Você vai fechar, é só fechar. Taxar enquanto não fecha e fechar quando poder É muito fechar. simples, faz igual nos Você Estados topa? Unidos, coloca num estado só, põe lá em Brasília topa? para ele jogar, ué. Então a gente topa Põe em aqui Brasília, claro, põe Então, em Brasília. maravilha. Põe em Brasília, junto. O igual em presidente Nevada. Lula deu uma entrevista recente dizendo que Óbvio. quer fechar as Por quê? bets no Brasil. Porque Elas atacou são criminosas. o varejo do Brasil. Elas são criminosas. Exato, É para sim. proteger a economia. Sim, para proteger os votos. Então o Lula não é ultrapassado. É muito ultrapassado. Ah, que isso. Você fez uma bela propaganda eleitoral aqui, não seria estar no prazo ainda. Faculdades não formam mais pensadores. As faculdades são usadas para manipular a mente dos mais vulneráveis. E esse governo, que tem um analfabeto praticamente funcional no governo, ele entendeu como é que faz para manipular com grandes ditaduras a questão de um povo através do ensino, através de cartões, através de coisas que ele aprendeu ao longo do tempo para tirar as 3 derrotas que ele teve de eleição. Ele aprendeu a usar o maior mecanismo, que era para ser inocente, era para formar pessoas intelectuais, agora só tem massa de manobra. Bom, Como que você Marçal, chama? É Juliana. Tudo bem? Bem. Tem Então, problema em Marçal, pegar na minha mão? Não, é porque eu não vou defender, não vou cumprimentar quem defende contra a ciência no nosso país. Eu sou a favor da ciência. Bom, você está falando que as universidades só formam massa de manobra quando a gente está dizendo Em de sua maioria, universidades sim. que produzem tudo que a gente pensa quase, tudo Fala que a de um gente grande tem de pensador processo. que não é de ideologia política agora. Eu estou falando de Fala um aí. desenvolvimento científico, Fala um da década de 90, Marçal. 2000, 2010, 2020. Fala um Sim, aí. vamos voltar na pergunta, né? A pergunta é A essa. gente está falando, não, você está falando que não desenvolve Fala um grande pensadores. pensador. A Unicamp hoje tem o maior e mais complexo Ixi, acelerador de partículas. que Eu quero ir lá. desenvolve. Então, Ah, você que está falando de ciência. Eu estou esse- falando de gente que fica Não, pintando mas cabelo de a ciência vermelho. é feita por sovaco pensadores. cabeludo, A filosofia. ciência é feita por pensadores. Você fala que os pensadores Tô são falando de uma... outra turma, tô falando de outra Você turma. você gosta Unicamp, de acusar as pessoas me de usar perdoe. droga, né, Marcelo? Não, não acuso Você não. gosta de Não acuso acusar, não. É você o Trump que gosta. está Depois tremendo as vem bases aí, aqui né? de alguém. Né, gente? Depois vem É de processo, alguém. Que é é. que vocês estão morrendo de medo do Trump Para vir além aqui disso, buscar alguém, Marçal, né? foi na O USP que se narcotráfico. desenvolveu um remédio que agora pode fazer pessoas tetraplégicas Só voltarem a com andar. gente da ciência, ó. Um beijo. No Essas Ceará, foi a filosóficas- Universidade do Ceará filósofos. que descobriu que a pele de tilápia, que é jogada no lixo, pode ser usada 2%. para queimadura. E aí o Marçal faz esse debate de separar, né? Falar que a universidade não produz pensadores, poucos, né? muito poucos. Que a esquerda, humanas, é massa de manobra. Vocês tinham que pagar a mensalidade para começar, para ficar filosofando. É. Você não conseguiu entrar na universidade Foi pública. a gente mesmo, tá eu fui um falando isso, né? derrotado.
Aí é fácil falar que tem que pagar mensalidade. Realmente. Eu estudo, né, na Realmente, humanas, eu tenho que obviamente. confessar que e a grande ciência e os arrependimento. pesquisadores, Eu queria ser Marçal, jogador de futebol, não fui. Eu queria entrar na faculdade pública, não entrei. Que pena. Que pena. Que pena. A ciência e a pesquisa em humanas andam muito juntas. Na universidade, eu sei que você não gosta quando a gente fala de humanas, que produz pesquisa intelectual, etc. Porque a Intelectual gente, bosta, né? Intelectual a bosta. universidade produz pessoas Militantes. críticas. Pessoas Militantes. críticas, militantes que lutam pela universidade. Inclusive, agora, a USP está numa forte greve de trabalhadores e estudantes para lutar contra o seu projeto privatista de universidade, que é colocado dentro das universidades públicas. Só o filho de rico pagar, os pobres continua de graça. Esses trabalhadores e estudantes produzem também pensamento contra a extrema-direita, É o seguinte, contra os bilionários que ou você seja, coloca. você É não por tem, isso que a gente está na tudo universidade. que você tem na sua casa foi um bilionário que produziu com os trabalhadores. Não, foram os trabalhadores que Por que produziram, eles não produzem sendo sozinho? explorados pelos bilionários. Por que eles não produzem Porque, sozinho? Marçal, eu não sei se você sabe, a gente vive no sistema capitalista, em que, Não, a em gente que não os vive no sistema trabalhadores, a capitalista. gente Você vive. fica atacando esse Não, a sistema gente na sua vive- cabeça. Gente, a gente Eu vive sou no sistema governalista, capitalista. você é comunista eu e sou acho que o cientista sistema é social, capitalista. mas não precisa estudar ciências sociais para saber que a gente vive no capitalismo, né? Em Não, que os você vive trabalhadores no capitalismo. produzem tudo que a gente faz. E o interesse dos capitalistas é Vocês, que você seja bilionários- comunista, pra você ser sempre um idiota na Terra. não. Pra você não tomar conta da sua vida e dar sua vida pra um cara igual o Lula, fuder você e seus parentes pra sempre. Não, Marçal, nós comunistas, a gente luta Ah, você contra é comunista? bilionários, com certeza, contra bilionários como você, Vou usar meu que iPhone, mantém os seus comunista. trabalhadores em situação precária, que tem vários processos trabalhistas contra você, que teve um trabalhador, Celso Guimarães, que morreu num Ele não era acidente de trabalhador trabalho. meu, não, filho. Era trabalhador seu, inclusive você foi Não é condenado a trabalhador. pagar indenização, Não porque é era, meu, não. era da Marçal Você Participações, não sabe de gente. nada, Quem será filho. que era essa empresa Marçal A Participações? empresa locou espaço pra Nós da outra universidade, empresa. Olha o que você é, nós né, da Ney? universidade Você é uma que somos de mentirosa, esquerda, você a acabou gente de mentir. luta para que Você as luta pessoas pra continuar tenham mentindo acesso e ao falando conhecimento. coisas que sofisma vai Calma aí, ficar gente. repetindo sem parar. Calma Peraí aí, só um que ele pouquinho, que você tá mentindo. Tá Tá faltando mentindo. inteligência emocional para Aham. você Inteligência ficar, emocional. né, voltar é no só debate governar. de universidade. Então, vamos lá, Esse é o querida da tema. universidade, cientista, não sei das quantas. Não, o seu tema é a universidade, Marçal. Aí você tenta sair porque você não consegue Você responder. levou pra minha empresa. O que a Você empresa tá tem a ver falando com que a universidade? universidade pública não serve pra nada. Tem Eu te mais de trouxe 40 vários. mil. Você tem um bloqueio da realidade, Tá, porque a tem mais de universidade 40 mil pública pessoas no meu produz ecossistema. tanta coisa Você que eu tomou vim te alguns citar. processos como se processos E você vem definissem falar uma que pessoa. esquerdista E é você massa que de vem aqui manobra, é sempre Marçal. massa de manobra, porque vocês não escutam absolutamente nada. Nada, não tem coração aberto, Sim, não gente, tem a mente gente aberta. é massa de manobra, não os cursos que o Marçal vende, né? Se não for o Não Lula, as é quem, tentativas então? de subir até, Se não é o né, Lula, é o quem? um monte, né? Se Depois não é o conseguir Lula, é o quem, descer. moça? Como assim, se não é o Lula? O que o tema É é a quem? universidade. É, o Lula eu não sou, deixa você eu não pensar sou em nada. petista. Não, eu não sou petista. Você eu é sei que você pessoalista. acha. Você tem, não, também não sou pessoalista. Que você você tem é? uma mentalidade Que você binária, é? Que é você é? Lula ou Que você Bolsonaro, é? mas não é assim que funciona E o o que que mundo. você Eu é, sou moça? comunista e eu defendo o pensamento crítico, que é desenvolvido nas universidades de Quando na hora que humanas, você largar a que é mamadeira, você desenvolvido vai produzir porque alguma são coisa por essas esse país. pessoas que Quando podem, que você- acreditam. Quando você, obrigado pela participação. Quando você alargar sua mamadeira, você produz algo relevante para o país e paga imposto, emprega gente e para com esse nhenhenhê.